Cumprimentamos a todos nossos queridos amados com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 9, aula de reforço, aula extra. Estudaremos uma visão bíblica do corpo. Leitura bíblica em classe, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Estudaremos a parte 2, tópico 2, a visão bíblica do corpo. Veja o que diz o nosso comentário da lição. A parte exterior do homem. O termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito deixam o corpo e o espírito deixa o corpo. A carne, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Mas o corpo não é mau. Então não tem sentido negativo para o corpo. Então tem uma diferença entre corpo e carne, ok? Aí temos aqui o corpo como templo do Espírito Santo. O corpo como templo do Espírito Santo. É diferente. A carne não pode ser a carne no sentido de pecado, Por exemplo, o homem está na carne. É porque a alma controla o corpo. Então esse homem é carnal. Se ele fosse espiritual, quem controlava era o Espírito Santo no espírito humano dele. Aí gerenciava a alma e assim controlava o corpo. Veja aí o corpo como templo do Espírito Santo. Veja também a nossa parte de comentário da lição de agora. Vamos aqui para o desenho. O ser humano, ele possui uma personalidade, persona, que é a alma. O homem foi feito alma, que tem espírito e que tem corpo. Então, aqui é o ser humano. Tricotomia, 1, 2, 3. Os anjos são espírito, mas que contém alma. Entendeu aí? Os anjos são espírito que contém alma. A Bíblia, quando vai mencionar os três, coloca I. E o mesmo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso corpo, e alma, e espírito, com E minúsculo, é o espírito humano, sejam conservados, tá certo? Mateus 28 e 19 diz o seguinte: batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E veja a diferença, esse E, o I, mostrando que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa e que o Espírito Santo é outra pessoa. Então, 1 Tessalonicenses 5 e 23, veja lá o I, corpo e alma e espírito. Então são três, então é tricótomo. Olha a diferença. Os anjos só têm espírito, vírgula, alma. Não tem alma, entendeu? Não são duas, diferentes que se separam, mas no sentido de unidade. A alma está no espírito. Eles não se separam. Não é verdade? Ok? Então veja as decisões pessoais. Vamos aqui para o nosso desenho. As decisões pessoais. Se a alma é a pessoa, então parte da alma as decisões pessoais. O espírito humano não tem decisão. Quando ele vai ter decisão? Quando ele aceita Cristo. Aí o Espírito Santo é que faz a decisão no espírito humano dele. Então tem duas vontades. A vontade da alma e a vontade do espírito. Está entendendo? A vontade do Espírito Santo no seu espírito humano. Então vai trabalhar, batalhar contra essa vontade da alma.
Porque a alma e o corpo sozinho, a alma e o corpo, só esses dois elementos, eles são carnais. Entendeu? Precisamos da parte de cima, homem espiritual, essa parte de cima, Espírito Santo, mas o espírito humano é o homem espiritual que deve controlar esse psique e esse soma. Ok? Essa vida perante o mundo externo, essa vida perante a sociedade, perante a família e essa vida perante Deus. Olha aí os comportamentos do espírito para com Deus, da alma para com a sociedade, família e o corpo para com este mundo externo. Amém? Então veja, vamos aqui melhorar o desenho. Veja Hebreus, certo? Capítulo 12, versículo 22 ao 24. Novamente, a composição, né, dos três elementos. Esse espírito humano, ele precisa do Espírito Santo para ser aperfeiçoado, certo? Porque sem o Espírito Santo, ele está incompleto. Por isso que, veja aí, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Essa parte aqui é o espírito humano. Está precisando da segunda parte, ó. Deixa eu fazer com outra caneta. Pincel. Ó, essa outra parte aqui, ó, seria exatamente o Espírito Santo, completando o ser do homem, entende? Então, veja a unidade, Espírito Santo mais o Espírito humano. Isso aqui é unidade. Onde está escrito isso? Nós vamos mostrar o texto, veja aqui a nossa Bíblia, mostrando o texto exatamente dessa unidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, o espírito humano foi colocado no homem para receber o Espírito Santo. Esta é a finalidade, ter comunhão com Deus. Jesus falou para Nicodemos, necessário nascer de novo. Quer dizer que é a vinda do Espírito Santo para o espírito humano. Falou para Nicodemos para que isso acontecesse e aconteceu com todo aquele que aceita Cristo. Ok? Aí, nesse particular, esses espíritos aqui, humanos, na vida do homem, eles são aperfeiçoados e na partida da sua morte, olha o que é morte, ó, separação dos elementos. Entendeu aí? Porque o sopro não veio de Deus, está aqui o espírito humano. A alma não foi formada, e aqui não é o corpo. Corpo para sepultura, espírito volte a Deus que eu deu, Eclesiastes 12, 7. E a alma vai para exatamente a Nova Jerusalém. Ok? Aqui nós estamos falando do justo. Então, veja a separação dos três elementos, ó. Tricotomia. A palavra morte significa separação. E Hebreus, veja lá, capítulo 4, versículo 12. Veja a diferença aí desta separação, chamado lá de divisão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas, olha mais uma vez, olha aí, ó, até a divisão da alma e do espírito e das juntas, olha o corpo aí no final, e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui o texto está dizendo, veja, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus, ela penetra, ela é dois gumes, ela penetra na divisão da alma. Qual é a divisão da alma e espírito? O coração, está aqui, ó. E o que é pensamento? É mente, olha aqui o pensamento, é a mente, é entre a alma e o corpo, entendeu aí?
Por que, que o homem é carnal? Porque ele é regido pela mente. Por que, que o homem é espiritual? Porque ele é regido pelo coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Entendeu aí? Então a divisão da alma e do espírito, a divisão da alma e do corpo, se subentende as duas divisões. Não está assim no texto, mas subentende divisão. Veja a primeira divisão. Espírito e alma. Divisão da alma e do espírito, ó. E depois das juntas e medula. Quer dizer que esta alma se divide com o corpo, juntas e medula. Porque na morte, a alma, ela segue o destino dela. Se for cristã, né, o homem, a pessoa, vai para o paraíso. Terceiro céu, Nova Jerusalém. Mas se for ímpia, desce para o Hades. E o corpo, todos os corpos justos e ímpios, vão aguardar a ressurreição na terra, na sepultura, no sepulcro. Ok? Continuando. Glória a Deus. Então, mais uma vez, o ser completo do homem, ele estando vivo, nós temos entre aspas, uma unidade pessoal. Né? Unidade. Porque nós só vemos nós mesmo, corpo aqui, mas tem exatamente espírito e alma dentro do corpo. Então, dentro da parte do homem, existe dois elementos, a parte espiritual. Então, veja que este homem vivo, ele é uma pessoa, entendeu? Que tem três elementos. Só que quando ele morre, os elementos, eles voltam para o seu destino. Aqui não é o espírito humano, volta para Deus. Eclesiastes 12:7. O corpo, sepultura. A alma tem dois destinos: céu ou tormento. Ok? For justa, vai para o céu. Né? Justa no sentido de crer em Cristo. A justiça de Cristo. Né? Os justos por causa de Cristo. E se for ímpia, ela continua sendo condenada. Porque ela já foi condenada em Adão. Ela vai para o tormento. Ok? Então veja três elementos. O espírito do ímpio, ele não está aperfeiçoado, porque espera a outra parte para completar a parte, mais uma vez, olha aqui. Ó. Entendeu? Essa parte aqui, o ímpio não tem, que é o Espírito Santo. Quando nós cremos em Cristo, essa parte aqui acontece. Ok? Essa parte aqui acontece. Com isso, nós somos um com o Senhor. Então, a finalidade do espírito humano é receber o Espírito Santo, para ser salvo. É ele que sela o espírito humano, sela a alma e sela o corpo. Ele é o selo da nossa redenção. Ele mesmo é o selo. Glória a Deus. O homem natural, ele não está completo. Por quê? Porque ele precisa aceitar Cristo para ter a sua parte completa. Ele não pode perder a chance da sua redenção, que é o aperfeiçoamento espiritual, através do Espírito Santo no seu espírito humano. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por isso que quem não nasce de novo, o seu espírito, né, falando de uma pessoa, está imperfeito. Eclesiastes fala que todos os espíritos voltam para Deus. Ele fala assim, ó, da formação. E o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Entende? Só fala das duas partes das origens. Por exemplo, a origem do céu veio o sopro. A origem da terra veio o pó. E o homem foi feito uma alma, que é o si, é o eu. Então só fala das partes que voltam para suas origens. Espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra. Entendeu aí? É interessante essa parte aí. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24, fala que os espíritos dos justos aperfeiçoados estão na Nova Jerusalém. Isso é depois da morte.
Os espíritos dos justos, do crente, do fiel, daquele servo de Deus. Tá certo? Eles estão aperfeiçoados. Então percebe-se, a parte do espírito humano vem de Deus. Deus é espírito. Então, uma partícula do espírito de Deus veio ao pó e fez o milagre da criação da alma. E formou o Senhor dentro do homem a alma. E o homem foi feito alma vivente. O escritor Salomão, ele fala que Deus pôs a eternidade dentro do homem. Então, que eternidade é essa? A alma. A alma do homem, ela é eterna. Por isso que se ela pecar dentro do corpo, presta atenção, vamos falar aqui sobre a morte? Vamos lá, falar sobre a morte. Vamos lá. Primeira morte, primeira espiritual. Segunda morte, a física. A terceira morte, eterna. 3 tipos de morte. Olha, sempre 3, ó. 3 céus, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, batismo na água, batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo, morte espiritual, física e eterna, vida espiritual, vida física e eterna. 3 tipos sempre. Olha o 3 aí. Tricotomia, corpo, espírito e alma. O tabernáculo, lugar santo, santíssimo e átrio. Sempre 3. Agora vamos aqui desenhar como isso acontece. Morte espiritual. Presta atenção. O homem está vivo, mas essa parte aqui está bloqueada. Como se esse espírito aqui não tivesse nenhuma função para fazer com que essa alma se convertesse. Entendeu aí? Então, o que é morte espiritual? Esse espírito humano aqui está separado, ó, a palavra morte, separação. Ok? Então, separado de Deus, ó. Todo homem vivo, separado de Deus, está morto espiritual. Ele tem um espírito, alma e corpo. Então, ele vive somente na carne. Alma e corpo. Ok? O que é morte física? É a separação dos 3 elementos. Separou o espírito da alma, separou do corpo. Nenhum dos 3 fica junto. Esse volta para Deus, esse aqui volta para a terra e esse segue o destino. Morte eterna é a separação, ó. Isso aqui é importantíssimo. Desse espírito humano dele, eternamente de Deus. Entendeu aí? Quer dizer que a morte eterna, essa função do espírito humano nunca mais estará nesta alma e nesse corpo. Porque se esse espírito humano estiver nessa alma e nesse corpo, mesmo após a ressurreição, se for um ímpio, esse espírito humano aqui, ele pode aceitar o Espírito Santo nele. Então Deus tira essa parte que é dele, para que o homem não seja, para que o homem não tenha mais chance de redenção. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então não volta o Espírito para Deus, então Deus não faz retornar. Por isso que Mateus 10 e 28 não fala do espírito humano. O que está sendo condenado aqui, como o que é que está escrito lá, não temeis o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temeis, pois, a Deus, aquele que é poderoso e pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. Veja que não fala do espírito humano, o texto bíblico. Só fala da condenação da alma e da condenação do corpo. Entendeu aí? Então, esse espírito humano aqui tem uma função principal. Enquanto está vivo, ele pode receber o Espírito Santo e fazer o caminho da regeneração, redenção no homem. Ok? Interessante essa parte aí. Agora vamos ver essa parte da tricotomia na vida de Jesus. Amém? Então o texto da nossa lição, veja aí, Lucas 23, verso 46, 24, verso
39. Então nós temos aqui o Gólgota, né? A crucificação. Aí nós temos o Senhor Jesus, certo? Presta atenção aí. O que é que acontece aqui? É que o Senhor, ele vai, morre. Ele entrega ao Pai, é só ler aqui o texto, ó, Lucas 23, verso 4, 24, verso 39. Ele entrega ao Pai o seu Espírito. Olha aí, ó, o Espírito. Número 1. Depois José de Arimateia pega o corpo dele, o Espírito foi para o Pai. Olha o Espírito voltando para Deus. Conforme Eclesiastes 12, 7. A Bíblia não se contradiz. E o corpo vai para onde? Sepultura. José de Arimateia pega o corpo, enrola e põe na sepultura. A sua alma tem 2 destinos assim. O primeiro destino é entregar o sangue ao Pai. Ele entra dentro do tabernáculo celestial e apresenta o sangue. Então ele vai para o tabernáculo celestial, em alma. Depois a alma, ela vai até o lugar dos mortos, chamado de quê? Veja aí. Chamado de Hades. Amém? Esta alma do Senhor, Jesus Cristo. Então o Espírito volta para o Pai, olha aí. A alma, ela faz 2 trabalhos, a expiação, né, entregando o sangue ao Pai no propiciatório, no tabernáculo celestial, Apocalipse 11, 19, e também vai para o Hades, aonde ele não ficou, né, ele ressuscitou, ok? A alma saiu de lá e pegou o corpo de volta e saiu, passou 40 dias no meio dos homens ainda. Isso aqui, meus irmãos, ó, número 1, o Espírito de Jesus. Número 2, a alma de Jesus. Número 3, o corpo de Jesus. São 3. Então Jesus é o quê? É tricótomo. Maria, a mãe de Jesus, ela também é tricótomo. O que é isso? Ela tem espírito, ela tem alma, ela tem corpo. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 23. Maria, ela, presta atenção, ela vai falar, olha aí, ó, ela vai falar, aqui é o corpo da Maria. A minha alma, olha aí, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha a alma, olha o espírito, e quem está falando é Maria, olha o corpo dela. Então eu tenho 3 elementos, ela falando, que é o corpo, né? Porque a palavra, a fala vem da boca, os 5 sentidos são do corpo, o ouvido é a audição, a boca é o paladar, ok? Então a alma dela engrandece em adoração a Deus e o seu espírito se alegra. Engrandece a Deus pela alma e alegra-se através do Espírito Santo no seu espírito humano. Amém? Ela também é tricótomo. Isto é a Bíblia. Amém? Então, meus irmãos, nós temos 2 tipos de teólogo. Primeiro e o segundo. O teólogo que crê na tricotomia, tricotomista, e o teólogo dicótomo. Né? O tricótomo, né? Olha o desenho. O dicótomo, entendeu? 2 partes. Interessante. Por quê? Porque ele tem corpo e tem, olha aqui, ó, alma e espírito são a mesma coisa. Isto aqui é o teólogo dicótomo. Olha aí, ó, alma, vírgula, espírito. Não tem e, entendeu aí? Olha a diferença. A nossa teologia é tricótomo, né? A Assembleia de Deus, ela crê na tricotomia. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Espírito, alma e corpo. Olha a semelhança. O Senhor nos fez a sua semelhança. Está entendendo? Então, vamos estudar essa parte? O teólogo dicótomo acredita que quando menciona a alma,
o espírito está junto. Então, os textos que o teólogo Dicótomo menciona é o que também nós mencionamos. A diferença está na interpretação. Na nossa teologia, tricotomia, o espírito volta para Deus. Aí usamos Eclesiastes 12, versículo 7. Se o espírito volta para Deus, se a alma está no espírito, então, salvação universal, não tem ninguém condenado, se o espírito volta para Deus. Então, nós precisamos saber o que é tricotomia e dicotomia. O espírito humano, ele é diferente da alma. Por quê? Porque a alma peca e o corpo também peca. E o espírito humano, ele não peca? O espírito humano, irmão, lembra da água quando está, vamos dizer, você vê a água suja. Aquela água suja, ela evapora. Então, o espírito humano está dentro de nós. Quando o Senhor tira o espírito humano, ele não sai contaminado. Porque o que sai contaminado, na hora da morte, é a alma e o corpo. Mateus 10 e 28. A nossa lição fala que há pecados do corpo. Por exemplo, prostituição, pecado do corpo. E a alma também peca. Porque o nosso espírito humano está dentro de nós, então é como se a água estivesse no meio da sujeira. Mas quando a água evapora, a sujeira fica. Então o espírito humano volta para Deus sem nenhuma sujeira. Por isso que volta para Deus. Amém? Isso não é fácil não, viu? Nós temos grandes debates entre dicotomia e tricotomia pelos teólogos aí nas grandes mídias. Mateus 10 e 28 fala de alma e corpo. Sempre os dicótomos, eles vão aplicar, onde tiver a palavra alma sozinha, eles vão dizer que ali também está o espírito. E vão dizer que quando o espírito aparece sozinho no texto, ali também está a alma. Eles são dicótomos. Eles interpretam assim. Entendeu? Nós entendemos que o nosso espírito humano registra todos os acontecimentos nossos desde o nascimento. Ele tem dentro desse espírito humano uma consciência. Então a consciência humana é faculdade do espírito humano. E que todo espírito humano volta para Deus e os dos ímpios, eles são separados porque Deus os utilizará, os espíritos humanos dos ímpios, como se fossem livros lá do Apocalipse, e abriram-se os livros, no plural. Lá no Salmo 139, fala que o Senhor registra todos os nossos atos no nosso espírito. Então, nós temos um livro espiritual. Esse é o espírito humano, o registro da vida humana. O espírito humano do ímpio, ele vai ser usado como livro de acusação contra ele no dia do juízo. Então Deus tira o espírito do homem, mesmo sendo ímpio, para quando for no dia do trono branco, ter a prova necessária para julgar o homem. Deus tem que ficar com alguma coisa, irmão. É a prova do crime. Deus tem que ficar com alguma coisa. Mateus capítulo 28, versículo 29, fala de 3 pessoas separadas por I. Entendeu? Pai, I, Filho e Espírito Santo. Mostrando que uma pessoa não é a outra pessoa. Da mesma forma, primeiro carta aos Tessalonicenses 5, 23, Espírito e alma e corpo. Veja a sua tradução. Então, o espírito humano, ele tem contato com Deus, se for crente. O espírito humano é o que se aproxima de Deus. A alma com o próximo e o corpo com o mundo externo. Cada um tem o seu destino. Já que trata de uma tricotomia, então, eles são constituídos no dia da formação de 3 elementos.
e são desconstituídos no dia da morte 3 elementos. A água ela é formada com 2 gases, o oxigênio e o hidrogênio, H2O. Então soprou o Senhor, primeiro, no pó, segundo, e foi feito alma, terceiro. Oxigênio, primeiro, hidrogênio, segundo, água, terceiro. O homem dentro da mãe é só água, na formação. Depois, quando ele sai, é 70% de água. Estou falando do corpo humano. Se o espírito sair do corpo, o que é que acontece? Ele envida. Por exemplo, João foi arrebatado em espírito. E o seu espírito foi até o céu, porque ele subiu em espírito. Ele subiu. O texto diz que ele foi mais o anjo. Então, se ele foi em espírito, então o espírito pode sair do corpo sem ele morrer. Por quê? Porque a alma fica no corpo. Se a alma sair do corpo, aí ele morre. Porque a alma está em todo o corpo. Entendeu aí? A alma está em todo o corpo. Então veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 9, João foi arrebatado em espírito. O corpo e a alma de João estavam lá na ilha de Patmos. Ele não morreu, meus irmãos. Se ele tivesse morrido, ele tinha ido em alma e não em espírito. Olha aí os elementos. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Ele sobe em espírito. João sobe em espírito e foi achado no céu em espírito. Segundo Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que foi ao terceiro céu. Ele diz, eu conheço um homem, se no fora do corpo ou no corpo, ali era ele mesmo, contando o testemunho dele. Mas ele não diz que é ele. Aí ele diz, ou no corpo ou fora do corpo. Então aqui nós vemos, olha aí, se ele não foi fora do corpo, então a alma ficou. Ele foi em espírito. Entendeu aí? Então os 3 elementos, ele foi em espírito, igual o João, foi em espírito. Então a alma fica no corpo, aí ele não morre, porque se ele morrer, tem que ressuscitar. Então foi arrebatado em espírito, não precisa haver morte. Isso é importantíssimo, irmão, porque a parte espiritual está no espírito, o Zoe, é o espírito de vida. Pode ser arrebatado temporariamente, é nesse espírito que tem conhecimento com Deus, comunhão com Deus. Enquanto a alma, o psique, tem uma vida pessoal, é o si, ele tem conhecimento de si. É o único ser pessoal na Terra que tem conhecimento de si. Os animais não têm, só o homem tem. Entendeu? E o corpo, através dos sentimentos, dos sentidos, tem conhecimento do mundo. É uma vida material, é a sua vida física. Então nós temos compromisso com o céu, espírito humano. Compromisso com a família, alma. Compromisso com a terra, corpo. 33,3% para cada um. O espírito humano, a alma e o corpo. A alma não passa pelo processo da morte, né? Só se for espiritual. Se ela não morre, então se ela está no corpo separado de Deus, o que é morte espiritual? Separação de Deus. Mas ela não morre, igual os anjos, também não morrem, são imortais. né? Pode haver morte espiritual. O que é isso? Por exemplo, demônios. Eles estão mortos espirituais, porque estão separados de Deus. E a morte, essa separação dos demônios já é eterna. Entendeu? Não volta mais. Então, eles já estão no nível da terceira morte. Só falta o tormento. É o corpo que se separa na morte da alma e o espírito da alma. Entendeu? Interessantíssimo. Essas duas partes. A primeira parte espiritual tem duas nela: o espírito e a alma. E a alma. E a terceira parte, o corpo. O tabernáculo é formado assim: duas partes internas, né? É lugar santo e santíssimo,
e uma parte externa, lugar átrio, que é o corpo. Amém? Então, veja na nossa lousa a continuação. Vamos lá? Pronto, então vamos lá. Espírito humano, alma e corpo. Quem é que manda aqui? É a alma pela mente. Entendeu? Olha aí. Ela manda onde? No corpo, porque o corpo obedece. A alma é quem manda e o corpo obedece. Aqui é o homem natural. Se esse homem natural for espiritual, ele precisa de ter o Espírito Santo aqui, junto com ele, ó. Espírito Santo. Então, quem é que manda aqui? Paulo diz, não vivo mais eu. Paulo diz, ó, quem que manda em mim aqui é o Espírito Santo. É Cristo que vive em mim. Olha aí quem é que manda. Paulo disse, o verdadeiro cristão, quem manda é o Espírito Santo. O resto só obedece. A alma obedece e o corpo obedece. Isso é difícil. Por causa da luta constante. Precisamos circuncidar aqui, ó, esse coração. Abrir para que a palavra de Deus venha para a alma. A palavra está no coração, mas ele precisa abrir, é circuncidar o coração. E depois circuncidar essa mente carnal. Entendeu? Para que a palavra de Deus também venha fazer efeito no corpo. A santificação no corpo, na alma e no espírito. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. O homem precisa ouvir o pregador. O pregador está pregando a palavra, veja aqui o púlpito, e quando ele prega a palavra, este corpo tem uma audição, olha a orelha, fala de verdades, Jesus te ama, Jesus morreu por você, e esse corpo tem um olho, olhos são dois, e quando ele escuta verdades, essa alma se quebranta, esse coração se racha, e ele crê na mensagem, ele chora, ele se converte, os seus atos são mudados. A sua boca glorifica a Deus. Ele é batizado com o Espírito Santo nas águas e com fogo. Esse é o verdadeiro salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A paz de nosso Senhor até a nossa próxima aula, se Deus quiser.